Pessoal, vamos terminar então o capítulo 3, né? Esse capítulo 3 a gente falou do poema, né? A gente falou também de conceitos de poesia, conceitos de poema, falou na última aula aí sobre a poesia pós-moderna, o poema pós-moderno, e a estrutura do poema, ela passa com muito importante, né? A gente lembrar dos sentidos que existem nas palavras do poema. Para falar de sentido literal e figurado, eu tenho que lembrar que eu tenho sentido conotativo e denotativo na linguagem, né? Eu acho que vocês lembram disso, a gente falou sobre sentido conotativo no ano passado, eu espero que vocês também tenham visto alguma coisa em português também. E o sentido literal é aquele sentido do dicionário, é aquele sentido que eu não tenho aí interpretação dúbia, tá? O sentido figurado, eu preciso de uma interpretação mais aprofundada, porque eu não estou lidando com um sentido, um significado que eu encontro no dicionário. Eu posso aí brincar com esse sentido. A apostila tá excelente nesse quesito aí, porque dá uma ilustração é, que é nítida, que é estampada aí sobre sentido literal e sentido figurado. Olha só, a gente tem o texto 1 aí. O texto 1 é uma pedra lascando, né? É uma pedra aí faiscando outra pedra para criar o fogo. Vocês sabem que é assim que o homem dominou o fogo. O texto 2 é um fogo. Olha só, mas não é um fogo qualquer. É um fogo em formato de coração. E aí eu tenho um texto muito famoso de Camões que fala o seguinte: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse fogo aqui é o mesmo fogo aqui? Claro que não. Aqui eu tenho fogo literal, né? E aqui eu tenho um fogo figurado, que eu estou colocando aí, aproximando do amor. Estou fazendo uma metáfora. Aqui eu tenho dois sentidos estampados. Do atrito de duas pedras, chispam faíscas. Das faíscas vem o fogo. Do fogo brota a luz. Aqui, das faíscas vem um fogo. Esse fogo aqui está no sentido literal. Amor é um fogo que arde sem se ver? Definitivamente não é no sentido de fogo mesmo. Eu não estou colocando fogo no amor. É uma quentura. Aí eu faço o quê? Pego características do fogo e atribuo ao amor, tá? Isso que eu estou fazendo, eu estou atribuindo sentidos denotativo para o fogo, quando eu falo dele literalmente, e sentidos conotativos para esse fogo, né? É um sentido mais figurativo, um sentido que eu preciso aí de interpretações mais aprofundadas de figuras de linguagem. No texto 1, a palavra fogo foi empregada em seu sentido comum, original, usual. No contexto em que está inserida, seu significado, segundo o dicionário Ruais da língua portuguesa, é grande chama, fenômeno que consiste no desprendimento do calor e luz produzidos pela combustão de um corpo. Quando usada dessa forma, dizemos que a palavra está em seu sentido literal ou denotativo, grifando importantíssimo. Sentido literal ou denotativo é o sentido objetivo, original, que a palavra possui de acordo com sua conceituação léxica. É o que eu encontro no dicionário, tá? É o meu sentido ali que está em textos, por exemplo, em textos jornalísticos, que eu preciso de objetividade, que eu preciso de clareza. Então, eu uso o meu sentido literal em textos não literários muitas vezes, tá? Agora, observe o uso da mesma palavra, fogo, no texto 2. Veja que, nesse contexto, o termo foi empregado para definir o amor como algo ardente, exaltado, apaixonante. Logo, não se trata do fogo propriamente dito.
representado pela chama, mas sim da representação de uma característica desse elemento. Quando usada dessa forma, dizemos que a palavra está em seu sentido figurado ou sentido conotativo. Então, mesma coisa que eu falei para vocês, eu estou pegando uma característica do fogo e atribuindo ao amor, né? Para fazer isso, esse caminhozinho, eu uso de figuras de linguagem. E essa figura de linguagem especificamente é a metáfora. Vocês lembram aí do meu exemplo da lesma? Esse motorista é uma lesma? Pois é, a gente vai rever isso hoje. Então, grifem aí para mim também, sentido figurado ou sentido conotativo é o sentido subjetivo, figurativo, que a palavra possui de acordo com sua ampla aplicação em diferentes contextos, principalmente os de textos literários. O sentido figurado ocorre quando as ideias transmitidas por determinado termo ultrapassam o seu sentido original. Isso é muito importante. Essa palavra ultrapassam me permite dizer que para eu fazer o sentido conotativo, eu preciso de entender denotativamente aquela coisa. Já explico. Vamos pegar o mesmo exemplo da apostila. Para eu atribuir características do fogo ao amor, eu preciso entender o que é o fogo literalmente, não preciso? Eu preciso conhecer o fogo para aí poder pegar essas características e atribuir àquela coisa que eu quero fazer a metáfora. Então, para eu fazer uma interpretação conotativa, eu preciso ter a minha base denotativa. Eu acho que eu falei isso com vocês, mas só para deixar bem claro. A linguagem conotativa não existe sem a linguagem denotativa, certo? Ambos os sentidos podem ser facilmente encontrados no dicionário. O sentido denotativo geralmente virá primeiro, com o significado original da palavra. Já o sentido o sentido conotativo é usado, representado pela abreviação FIG, de figurado. Veja o exemplo. Fogo, olha só. Aqui a gente tem o verbete, isso é um verbete de dicionário, do dicionário Ruais, aí online, e eu estou procurando a palavra fogo. Na palavra fogo já vem informações aí sobre o sentido literal dessa palavra. Substantivo masculino, fenômeno que consiste no desprendimento de calor, grande chama, fogaréu, incêndio, combustão. Lugar onde se faz fogo, fogão, fogueira, lareira. Casa de habitação, lar, residência. A partir daqui, fica meio que obscuro essa interpretação, né? Eu tenho interpretações figurativas para a palavra fogo. O sentido conotativo figurado é muito usado em textos poéticos, principalmente aí em textos que vão usar de poesia, e a gente viu que uma grande casa da poesia é o poema. Então a gente vai ver muita figura de linguagem, muito sentido figurado nos poemas, tá? Contudo, deve-se destacar que esse sentido não se restringe a esse tipo de texto. A gente pode usar o texto figurado ou texto conotativo em peças publicitárias, né? Em artigos de opinião, que eu estou colocando a minha opinião, não necessariamente só em textos literários, certo? Então, para fazer o sentido figurado, para usar esse sentido figurado, eu tenho recursos. E esses recursos eu dou o nome de figuras de linguagem. A apostila vai dividir figuras de linguagem para a gente. Nessa primeira parte, ela vai dar para a gente 10 figuras de linguagem e vai continuar na outra apostila, tá? Então, eu tenho nessa primeira parte de figuras de linguagem algumas figuras importantes que a gente vai destacar. Registrem no caderno também, façam uma listinha no caderno e com o significado na frente, só para vocês registrarem também, que eu acho que memoriza mais. Coloca no caderno, vou dar visto depois, coloquem no caderno aí figuras de linguagem e coloquem a partir de personificação
e o conceito de personificação também, certo? Então vamos lá. Figuras de linguagem 1. Aí tá falando um pouquinho de figuras de linguagem, tá conceituando. Figuras de linguagem são recursos expressivos usados para dar mais beleza, ênfase ou significado ao texto. Para que eu uso figura de linguagem? É a grande pergunta. Para persuadir, para chamar a atenção do meu leitor para aquilo que eu quero, para o meu objetivo, tá? Então, cada figura de linguagem tem um objetivo diferente para chamar a atenção do leitor. Então, vamos ver mais ou menos aí como essa é a atuação dessas figuras de linguagem que a apostila traz nessa parte 1. A primeira figura de linguagem que a gente tem aí é a personificação. Sempre não, né? A maioria das vezes a figura de linguagem traz dois nominhos. Então, é mais para a gente conhecer, que pode aparecer em questões um nome diferente, né? Então, a personificação é também chamada de prosopopeia. E ela consiste em atribuir a seres inanimados características de seres animados ou características de seres racionais a seres irracionais. Então, é todas as vezes que eu tenho num texto um animal, um objeto ou alguém que já morreu com características de seres animados, né? De seres aí que têm essa mobilidade. Por exemplo, eu posso falar que o dia correu. Nossa, hoje o dia correu. Eu estou atribuindo uma característica de quem tem essa possibilidade de correr ao dia, que é um substantivo meio que abstrato aí, né? Temos um exemplo aí no poema de Cecília Meirelles. O cipestre inclina-se em fina reverência e as margaridas estremecem sobressaltadas. As margaridas a gente já sabe que é uma flor e ela está falando aí com uma característica de estremecer a uma flor. A grande amendoeira consente. A grande amendoeira também é uma árvore que consente. Consentir é aprovar. Olha só que a característica de consentir está sendo atribuída a uma árvore. Então, muita atenção, que às vezes a gente não sabe. Nossa, se você não soubesse o que era amendoeira, eu não saberia que é uma personificação, porque eu não vou, eu posso atribuir esse consente aí a outros seres. Então, é igual eu falei para vocês, conhecimento de mundo é muito importante para a interpretação de linguagem figurada. Então, a amendoeira é um dado da linguagem denotativa. Eu preciso de conhecer a amendoeira para saber que existe uma personificação aqui. Segunda figura de linguagem é a comparação, que é a prima pobre da metáfora. Porque a comparação, ela vai, o próprio nome já diz, comparar duas coisas, dois termos ou duas palavras através de um termo comparativo. Como, que nem, parece, tanto quanto e assim vai, tá? Um exemplo aqui que a apostila traz, eu faço versos como quem chora. Tô ligando aí dos versos que eu faço com os versos de quem chora, né? Tô fazendo aí uma comparação dos meus versos, dos versos de quem chora, das composições de quem chora, certo? Eu faço versos como quem morre, é a mesma coisa. Os meus versos estão sendo comparados com os versos de quem morre, certo? Então, a comparação aí é uma ligação, uma relação entre termos e palavras ligados através de termos comparativos. Agora vem. Qual é a diferença da comparação com a metáfora? Que eu tenho aí algumas expressões comparativas. Feito, parecido, igual a, semelhante a, tal qual, como, parece, que nem. O que não vai aparecer na metáfora. A metáfora é um estabelecimento aí de relação entre termos sem o elemento comparativo, sem um elemento que vai fazer essa ponte. O que vai fazer essa ponte na metáfora? Verbos de ligação, tá? Então,
o verbo ser, o verbo estar, ele vai aparecer muito nas metáforas. A metáfora consiste em estabelecer implicitamente, ou seja, sem elementos comparativos, a relação de semelhança entre dois elementos. Exemplo, meu coração é um almirante louco. Aí eu tô pegando as características de um almirante louco e tô atribuindo ao coração. Isso eu posso fazer também através de elementos comparativos, uma comparação. Meu coração é como um almirante louco. Como eu não tenho nenhum elemento comparativo e tenho um verbo de ligação aí, eu tenho uma metáfora, que é uma das bases aí da nossa linguagem figurada, certo? A metáfora é muito importante. O exemplo clássico que eu coloquei para vocês aí no ano passado é o exemplo do motorista, né? O motorista é uma lesma, porque eu estou pegando a característica da lesma, principalmente aí a lentidão, e estou atribuindo ao motorista. Posso colocar também como uma comparação. O motorista que está na minha frente é lento como uma lesma. Qual é a diferença? Aqui, na metáfora, eu estou ligando diretamente lesma e motorista. Implicitamente está aí no meu inconsciente a característica principal da lesma, que é a lentidão. Então, eu já faço essa ponte. Na comparação, eu meio que desloco essa característica que eu quero destacar e coloco na minha frase. É lento como uma lesma. Deu para entender? O motorista é uma lesma, o motorista é lento como uma lesma, certo? No primeiro verso aqui a gente está explicando, né? O meu coração é um almirante louco. Acho que deu para entender. Aqui eu tenho uma metáfora de textos não verbais, que é interessante a gente ver também que eu posso ter uma metáfora através de elementos não verbais. Aqui a gente já liga. Quando a gente faz essa ligação, eu estou fazendo uma metáfora. Quando a gente bate o olho nessa figura aqui, a gente está ligando a figura do peixe com uma garrafa de plástico. Não vamos criar essa espécie. Então, eu estou fazendo uma interpretação de que, se a gente continuar poluindo os rios, eu vou criar uma espécie nova de peixe, que é um híbrido entre os peixes e a garrafa de plástico, né? A interpretação que a apostila traz para a gente é exatamente isso. Isso a gente chama de metáfora visual, tá? Então é muito importante também saber interpretar a metáfora não só escrita, mas também através de elementos não verbais. Esse texto é um cartaz de uma campanha de conscientização promovida pela organização não governamental, a WWF Brasil, para a primeira marcha pelos oceanos no país, realizada em 2018, ano em que a ONU pediu atenção para o grave problema do lixo plástico nos oceanos. Nesse cartaz, percebe-se uma metáfora visual, já que o que deveria ser apenas um peixe tornou-se uma mescla, né? Um híbrido aí de peixe e garrafa. Ou seja, os peixes estão dividindo seu espaço, essa interpretação da apostila. Os peixes estão dividindo seu espaço nos oceanos com a quantidade tão grande de plástico que em breve haverá uma nova espécie de seres habitantes naquelas águas, metade peixe, metade plástico, né? E aí a gente tem outro exemplo de metáfora, também de Camões. Alma minha gentil, que te partiste. Aqui a gente tem uma interpretação bem mais aguçada do que é uma metáfora. Por quê? Eu tô unindo, presta atenção, eu tô unindo aqui a minha amada à minha alma gentil. Olha só, a minha amada é a alma gentil. Então, indiretamente, eu estou fazendo uma metáfora.
Presta atenção. Observe que, nesse poema de Camões, a metáfora parece tão bem elaborada que pode passar desapercebida. E essa é a grande pegadinha das questões de metáfora. São metáforas tão bem elaboradas assim que a gente não percebe quais são os termos comparativos. O eu lírico no poema compara implicitamente a mulher com sua própria alma. Para isso, ele nomeia a mulher como amada, a mulher amada como alma minha gentil. Quem é a alma? É a minha amada, né? Então eu estou unindo a alma e a amada num só termo. Isso também é uma metáfora, tá? Porque eu estou unindo dois termos em um só, certo? Então, metáfora muito importante. Quarta figura de linguagem a aliteração. A aliteração aparece demais nos poemas, demais. A aliteração é a repetição de sons consonantais, ou seja, é uma consoante que vai imprimir o ritmo do poema. Aqui a gente tem um exemplo, Ode aos Ratos. Vocês lembram que eu falei do ode? Olha só, ode aos ratos é uma veneração, é uma exaltação aos ratos. Rato que rói a roupa, que rói a rapa do rei do morro, que rói a roda do carro, que rói o carro, que rói o ferro, que rói o barro, rói o morro, rato que rói o rato. Rato, 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 roto que ri do roto, que rói o farrapo. Então, a gente está vendo aí uma repetição de sons o tempo inteiro da sonoridade do R. Isso que a gente faz, principalmente nos poemas, para garantir a sonoridade, para garantir a musicalidade do poema, tá? E é muito interessante pensar que as repetições de som vão fazer uma interpretação melhor, ou seja, vão ser coerentes com aquilo que o poema está me trazendo. Se eu estou falando de rato, que já tem aí essa sonoridade, eu vou brincar com essa sonoridade. Cecília Meirelles, por exemplo, ela vai brincar com a sonoridade do mar, do som do mar. Um chiado, do peixe, e o som do mar, chiado. Então, por exemplo, num poema que ela tem, ela vai brincar com essa sonoridade porque ela está falando do mar. Então, a gente tem que perceber também que o som vai acompanhar o objetivo do poema, tá? Assonância. Assonância, por outro lado, é a repetição de som vocálico. Então, quando eu tenho a repetição do som de alguma das vogais, eu tenho uma assonância, tá? Exemplo aí, na messe, que enlouquece, estremece a quermesse, o sol celestial esmolece. Não, o sol celestial girassol esmolece e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. Muito importante também destacar que pode ter uma variação. Aí eu começo com a letra E, depois eu vou com a letra O e eu vou terminar com a letra I também, né? Alternando nos sons. Sexta figura, onomatopeia. Muito fácil, onomatopeia aí usada em textos principalmente, muito usada, né? Em textos verbo-visuais, que é o texto misto, ou também pode aparecer em textos verbais, né? Mas é muito mais vista aí em quadrinhos, em cartoons, em charges, certo? A tentativa de representação do som através de palavras. Então, a gente tem aí o coffee, 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 a gente tem o som da campainha, o som aí desse exemplo é o quack, 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 que é o som do sapo, e assim vai, certo? Sétima figura de linguagem, a paranomásia. A paranomásia consiste na exploração da semelhança entre as palavras. Eu acho que a gente não falou da paranomásia no ano passado, então muito importante. Paranomásia é quando a gente vai brincar com o som parecido entre as palavras. Por exemplo,
Mesmo com toda cédula, com toda célula, com toda súmula, com toda sílaba, a gente vai levando. A gente vai tomando, a gente vai dourando essa pílula. Então, Chico Buarque ele vai fazer uma brincadeira aí com o som de cédula, célula, súmula, sílaba. E depois com levando, tocando, tomando, dourando, né? Então, é uma repetição, não só repetição, mas é uma brincadeira com o som das palavras que são parecidas, tá? Terminando. Nona figura de linguagem, a hipérbole, é a figura do exagero. Consiste na expressão intencional de um exagero para realçar o significado daquilo que se diz. Veja os dois exemplos a seguir. Aqui eu estou morrendo de fome, que é clássico, né? E rios te correrão dos olhos. Então, está falando aí que vai chorar muito, então rios correrão dos olhos. É um exagero aí para a gente exaltar aquilo que a gente está falando. Então, é muito diferente, por exemplo, eu vou chorar muito ou eu vou chorar rios de lágrima. Olha só como que a gente dá uma ênfase maior ao choro. Eufemismo, que é uma maneira de apaziguar, uma maneira de ficar mais suave as expressões que normalmente não são. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, depois vocês dão uma olhada. Mas um eufemismo muito comum é o eufemismo para a morte, né? Então, para a gente não falar explicitamente da morte, a gente vai criar eufemismos. Virou estrelinha, foi viajar, tá descansando e essas coisas, tá? Quando, por exemplo, eu quero falar de mentira, só que eu não quero ser explícita, eu posso falar que a pessoa faltou com a verdade. Isso é um eufemismo. Uma pessoa que é burra, que não tem inteligência, eu não quero falar isso na cara, eu posso falar mais ameno. Uma pessoa tá faltando um pouco de estudo, tá faltando um pouco de um pouco mais de foco nos estudos e assim vai, tá? É uma maneira de amenizar a situação. Aqui a gente tem um quadrinho que existe o eufemismo. Depois vocês dão uma olhada para não me estender demais, certo? Olha, terminamos. Então, o eufemismo aí foi o último das figuras de linguagem. Claro que para a gente treinar, deixo para vocês fazerem um exercício de aprendizagem que é da página 125 à página 131. Não, mentira, 131 já é a produção de texto, até a página 130, tá? Da página 125 à página 130. Não assustem, porque é um exercício de leitura, tá? Então, tem textos muito grandes, tem figuras também para interpretação, então não se assustem com o número de páginas, tá? Assim que a gente voltar do recesso, a gente vai corrigir esses exercícios de aprendizagem para a gente fixar ainda mais as figuras de linguagem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o exercício, também podem me procurar que eu estou à disposição, viu? Não deixem de ler os textos, os exemplos da apostila. Se ficou alguma dúvida, volta nos textos da apostila, que existe aí muitos exemplos que a apostila apresenta pra gente, certo? Então, um beijo para vocês. Qualquer coisa é só me procurar.